Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal, mais um vídeo da nossa série de entrevistas que nós estamos aqui promovendo com grandes nomes brasileiros. Antes de eu falar com quem eu vou estar aqui hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu esse vídeo, deixou o like, ativem o sininho para as notificações, se inscrevam no canal, nos sigam nas nossas redes todas. Instagram, ProgLand, Instagram, Facebook, ProgLand. Por favor, se você conhece alguém que produz música e quer enviar o seu material pra gente, Groover, ProgLand. Por fim, nosso site com resenhas de lançamentos, proglandmusica.wordpress.com. Introdutório feito. Hoje, nessa nossa série de entrevistas, celebrando carreiras, relembrando histórias e reverenciando discos, nós temos um trabalho que está completando 50 anos esse ano agora, está ressurgindo novamente num package novo, né? E de uma maneira bem revitalizada, lembrando, sendo parte de um registro de uma banda que penetrou por todo o caminho sem fraquejar, que foi o Veludo. Muito obrigado, e com a presença aqui ilustre, incrível, do Nelsinho Laranjeiras, baixista, compositor e líder do Veludo. Muito obrigado, Nelsinho, pela tua presença, pela tua participação. Valeu, Kevin. Estou aqui para a gente tocar essa bola bacana, tá? Contar história, explicar tudo. Vai falando, perguntando o que você quiser e dando um grande abraço para o teu público aí. E já vi que a rapaziada que gosta de música, né? Que dá valor à música, boa música. Então eu estou à disposição, à sua disposição. Vamos lá. Não, vai ser ótimo aqui a gente conversar. E a gente vai relembrar, claro, toda a tua trajetória, um pouquinho desses meandros, desde a época lá do Antena Coletiva, mas eu quero falar, claro, puxar o gancho da nossa entrevista do novo lançamento do álbum ao vivo do Veludo de 75, que está saindo agora pela Rocinante 3 Selos, nova embalagem, agora em vinil e etc. Já tinha saído, esse disco já tinha saído anteriormente, em 96 em CD, saiu depois pela Renaissance no final da década passada. E agora eu quero te perguntar já sobre esse lançamento, aí você já fala também um pouco da importância desse novo pacote, né, que o vinil, olha que beleza, que o vinil está sendo lançado, né? De onde veio a ideia para agora relançamento do vinil, agora pelo pessoal da Rocinante 3 Selos, e do que essa edição tem de especial, entre aspas, em relação às outras, que é um must para o pessoal. Por favor, gente, se vocês puderem comprar, compra, porque tá beleza, tá chique. Pois é, isso aí veio através de uma loja chamada Tropicália Discos, que eles são associados com a Rocinante 3 Selos, e de repente um dia eu recebi um telefonema, né, do Márcio Rocha, falando: olha, eu estou aqui com o pessoal da Rocinante e a gente está querendo fazer aquele trabalho agora em vinil. O importante é que esse trabalho já existia em CD, né, conforme você já comentou. E passando para vinil é uma coisa nobre, que o vinil é uma coisa, né, eu acho que foi sensacional o vinil, aquela coisa grande, tem capa. E esse aqui está muito bonito, porque tem um pôster dentro, tem uma história, tem toda a história do grupo contada pelo Bento Araújo, que é um cara que entende bastante de rock, um jornalista de São Paulo. Então, para a gente foi o máximo. Aí quando eu soube do interesse da Rocinante, eu falei: olha, para mim está tudo certo, vamos fazer logo. Porque isso é muito importante, você ter um vinil, né, cara? Você ter um vinil não é para qualquer um, não. Então, eu fiquei honrado da Rocinante me fazer essa proposta através da Tropicália Discos, e estamos aí. Então, a gente passou esse ano fazendo shows
com um repertório que tem coisas do vinil, mas tem coisas dos outros CDs também, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Nós também ganhamos, assim, né, fomos bem classificados no edital de cultura, e aí pela Secretaria de Cultura, e nós fizemos 4 shows grandes, shows em teatro, foi muito bonito, foi tudo. É muito bom. Eu estive pensando hoje, cara, em Kelvin, eu acho que é o único grupo dos anos 70 que ainda continua em atividade, porque acho que são malucos com eu mesmo para continuar desde os anos 70 até hoje. Então, eu espero que a galera prestigie os nossos shows, que a gente não vai parar, não. O negócio agora já vamos partir para o ano que vem e vamos continuar. Porque boa música todo mundo gosta, e a música de um nível, do jeito que a gente faz, que é uma música séria, uma música boa, uma música de qualidade, misturando música clássica com música folclórica, com música brasileira, com progressivo, com tudo. Então, acho que o povo e os amantes da música merecem essa coisa. Eu queria sempre, uma coisa que sempre me instigou foi nessa capa, né? Eu tô meio que adiantando aqui algumas pautas, mas a gente vai indo e voltando. Quem fez essa arte? Essa arte é tão linda, cara. É uma coisa bem rogerdiniana, né? Exatamente. Então vamos lá. Essa arte da capa é uma coisa que é uma história muito doida, cara. Que, poxa, o Veludo durou até 78, né? Depois o grupo acabou e vai voltar lá na frente. Mas no começo dos anos 80, eu tinha uma amiga, que essa amiga ele era irmã de um cara que começou tocando comigo num grupo chamado Duplo Etéreo. Esse grupo Duplo Etéreo saiu o Elias Bizarre, que depois foi para formar comigo a Antena Coletiva e foi formar o Veludo. Aí também. E como a gente estava lá, eu visitando a casa deles, não sei o quê, um dia ela tinha um namorado, e quando eu cheguei na casa dela, e aí, tudo bem? Como é que tá as coisas? Aí esse namorado falou, Nelsinho, foi bom você chegar, que eu fiz um trabalho para você. Eu falei, você fez o quê? Um trabalho? Ele tirou de uma pasta 2 desenhos. Ele tirou o desenho dessa capa e tirou o desenho que eu usei para fazer o CD do Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar, que eu já vou mostrar para você aqui. Eu não sei se vai ficar aqui, ó. Não, tá lindo, ótimo. Olha. O cara saindo de dentro do fogo ali. Então, ele me deu 2 desenhos. Olha só que coisa. E eu guardei com muito carinho os desenhos, e aí se passou aí, vamos passar uns 10, 15 anos aí. Entendeu? Quando a gente lá na frente, lá depois de 10, 15 anos, surgiu a possibilidade de fazer o primeiro CD, né? O seu CD gravado na Banana Progressiva, que essa história eu posso te contar daqui a pouquinho, precisava de uma capa. E eu tinha 2 desenhos já prontos. Então eu falei, olha, vamos usar então o desenho do cogumelo, né? Que eu já vou mostrar de novo o CD aqui para o pessoal entender o que eu estou falando. Olha o cogumelo aqui, ó. Tá vendo? Eu já tinha esse desenho e apresentei o desenho, e o produtor, junto comigo, que era o Zay Rezen, falou, não, ótimo, você já tem isso aí, então já está pronto. Aí eu fui procurar, né? Fui procurar o rapaz que fez o desenho. Procurei, cadê o cara, Advan? Cadê o cara, não sei o quê? Procurei, quando eu soube, o cara já tinha morrido há uns 5, 6 anos atrás, ou mais até. E eu falei, caramba, cara, eu ia procurar para dar crédito, né? Falar alguma coisa, olha, poxa, eu vou te pagar até alguma coisa, que tinha uma produção também, mas aí eu nem sabia mais nada, o cara, ele já tinha morrido, mas o nome dele está aqui. Então foi assim que aconteceu o esquema das 2 capas, dessa capa desse CD, que foi gravado ao vivo na Banana Progressiva, e o do Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar, que é de 2016. A história da capa já está aí. Mas... Foi legal essa coisa da capa, porque tem uma unidade sonora ali que meio que conversa com o som do próprio Veludo, né? Porque é uma capa muito artesanal, ali é um som de vocês, é um som muito rebuscado e muito artesanal. Vocês têm aquela visceralidade, mas também tem a técnica, mas é tudo muito bem cuidado ali, né? E esses traços, assim, combinaram muito, assim, com... Você fez bem em guardar, né? Porque é difícil guardar por muito tempo, assim, né? Mas olha só, de todos os componentes do Veludo, o único que guardava tudo era eu.
Porque quando eu fui procurar o pessoal, perguntar para eles, né, em 96, o que você tem aí? Nada, não tem nada. Você não tem foto, não tem nada, eu também não tem nada. Cara, tu não tem aquela fita que a gente gravou lá naquele ensaio? Não, eu perdi. E aquela outra, caramba, eu falei, cara, nego não tinha nada. É eu que tinha tudo. Eu falei, bom, mas tá bom, já que eu tenho tudo, eu sou produtor e vamos lá fazer do meu jeito, então, já que era eu que tinha tudo mesmo. E aí foi isso, porque a gente tinha um material de fita cassete dos nossos ensaios, que era uma coisa maravilhosa, puxa, cara, um som lindo pra caramba, músicas que eu já até esqueci, que se perdeu, são muitos anos, né? A gente gravou isso em 78, 79, 77, quer dizer, e se perdeu esse material. Quer dizer, então, mas pelo menos sobrou para mim as capas que tá bonitinho aqui e todos os recortes de jornal, tudo que saiu de mídia, eu tinha tudo. Isso eu usei tudo. Não, tem que usar, porque... Então você sendo o grande arquivista da banda, né? Isso é muito bom, porque tem que ter. Às vezes, quando eu sou fã muito de rock, claro, e de música no geral, às vezes a gente sempre fica doido com aqueles relançamentos, né? De muitos outtakes, de muitas músicas demos que nunca entraram nos discos. Então, você ter esse material guardado por décadas é fabuloso, né? Porque justifica até um relançamento de um disco e etc, para ter coisa nova, né? Mas Kelvin, eu vou te falar uma coisa, não era assim não, entendeu? Tudo começou quando a gente foi fazer o primeiro CD, que é o CD da Banana Progressiva, que é esse que está agora, que virou vinil. Tá aqui o vinil. Deixa eu mostrar aqui. É o vinil, já mostrei a capa, vou mostrar a contracapa aqui agora. Olha lá. Coisa linda. Então, acontece, cara, olha só como é que são as coisas acontecem. Chegou nos anos 90, o que estava acontecendo nos anos 90 era o CD. A novidade era o CD, né? Todo mundo só queria saber de CD, o som digital, e todo mundo queria saber. E eu também falei naquela onda, caramba, CD, que coisa bacana isso aqui, olha só, o som é purinho, bacana. Então, tudo começou quando eu fui numa loja de CD, para tentar comprar um daqueles discos antigos que eu tinha. Falei, bom, eu vou comprar um daqueles discos antigos que eu tenho, que eu não tenho mais. Deve ter em CD. Eu fui lá na loja, e chegando lá na loja, você sabe que essas lojas se reúnem nessas lojas todos aficionados por música. Porque sim. Né? E ali você escuta muito papo legal, o pessoal conhece uma coisa, o baixista, o cara sabe até a guitarra que o cara usava, sabe a marca da corda que o outro... E eu fico lá, né, batendo papo também, passando algumas informações que eu sei e captando algumas informações que eles vão passando para mim. E numa dessas lojas, no começo dos anos 90, eu estava lá, aí de repente o pessoal tinha uns 4, 5 pessoas na loja, todo mundo procurando, aí conversando sobre a guitarra, não sei de quem, a banda não sei de quem. Aí, em um determinado momento, eu falei, não, gente, tudo bem, eu tive um grupo de rock progressivo, o Veludo. Aí todo mundo parou, olhou para minha cara. Eu falei, caramba, será que eu falei alguma besteira? Será que o Veludo está devendo alguma grana para essa rapaziada? Eles vão querer cobrar de mim agora? Eu falei, que isso? Eu falei, não, a gente adora o Veludo, a gente sabe que o Veludo não gravou nada. Mas é verdade, as gravadoras não queriam nada, a gente estava aqui no Rio, as gravadoras não queriam nada, era um som muito, muito, muito maluco, muito, muito progressivo. E aí um dos vendedores sócios o Beto, um dos vendedores sócios lá da loja, falou, não, sim, vem cá, legal, tudo bem, mas você não tem nada, você não tem uma fita cassete, você não tem nada mesmo, tem certeza? Eu falei, não, eu tenho uma fita cassete. Aí ele falou, não, você tem uma fita cassete? E ele falou, não dá para trazer essa fita aqui para a gente escutar? Eu falei, não, vou para minha casa, vou voltar aqui depois com uma fita cassete, não tem nada aqui. Aí ele falou uma palavra mágica para um profissional, né, como eu, que já convence as pessoas. Isso tem valor profissional. Eu falei, valor profissional? Eu falei, como profissional? Não, eu conheço um cara que, se ele souber que você tem essa fita, ele vai fazer negócio com você. Opa, aí já viu, né? Aí já mudou os planos todos. Eu falei, não, então peraí, já que é assim, então quando é que você vai estar aqui? Não, estou aqui todo dia, então amanhã eu volto aqui com a fita. Então, imagina, corri para minha casa com aquela coisa na cabeça, valor profissional. Tem um produtor que vai fazer negócio comigo. Opa, então já
procurei a fita, já sabia que ela estava dentro de um baú, quietinha, bonitinha, guardadinha, peguei a fita, fui lá, cara, botaram a fita lá, o cara ficou maluco, caramba, tá um som bom pra caramba, não sei o que, o cara na mesma hora ligou pro tal produtor, que não é um produtor, é um colecionador, entendeu? Uhum. E o cara ficou maluco, deu sim, quando é que você pode vir aqui conversar comigo no meu escritório? Eu falei, não, vá, é a hora que você quiser. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, olha só, essa fita, eu quero transformar isso em CD. Olha só, era na época que estava começando o CD. Quero transformar isso em CD. Aí ele me falou uma outra coisa que até então eu não tinha pensado. Ele falou, cara, isso aí tem um valor histórico. Aí eu falei, valor histórico? E realmente eu entendi todo o processo. Falei, caramba, olha só, além de um valor comercial, que é, eu como profissional gostei do papo, tem um valor histórico, que é uma coisa mais importante ainda, entendeu? Aí eu falei, não, cara, tem um valor histórico. Ele falou, cara, isso aí é um marco. Vocês foram um marco e é um registro que vai ser histórico. Eu falei, então vamos fazer. E foi assim que surgiu o primeiro CD do Veludo. Maravilha, cara. Que virou vinil agora, olha só, que virou vinil. E aí é o seguinte, só para você ter ideia, nós fizemos, foi em 96, como você abriu o programa já falando disso, foi em 96, e chegou agora, uns 4, 5 anos atrás, esse CD já não existe mais, né? Ninguém tem mais esse CD. E aí eu fiz um CD duplo e coloquei ele aqui no CD duplo. Ó. De um lado é esse de 96 e o outro lado são os shows da volta do grupo em 2018. Um CD duplo, maravilhoso também, tudo ao vivo, remasterizado, com som melhor ainda. Porque em 96, os plugins, os estúdios não tinham essa qualidade toda para recuperar os áudios. Né? Mas agora, de uns anos para cá, de 10 anos para cá, tudo já foi diferente. Então, o som já ficou melhor ainda, o som do vinil ficou melhor ainda. Então, a história é mais ou menos por aí, entendeu? Não, isso é maravilhoso, porque é o valor histórico, né? É o que ele fala, né? Porque tem um valor histórico isso, até pelo surgimento da banda como um todo, pelo que vocês fizeram naquela época, naquele período, como também do que era a cena, porque o Banana Progressiva incorporou ali vocês e etc, né? E eu queria já começar, agora que a gente já falou mais dos tempos recentes, entre aspas, embora a gente vai voltar no recente, depois eu vou falar do nascimento e morte, vamos chegar lá. Eu quero agora voltar lá pro início da tua carreira, mais precisamente uma pergunta muito pessoal que eu preciso saber, que eu amo saber dos músicos, né? O que fez você virar músico? O que fez você escolher especificamente o baixo elétrico? Mas você toca tudo, você toca violão, você toca bandolim, tudo, né? Mas, majoritariamente, eu queria que você falasse de onde veio a paixão pela música e como foi seu início nessa área. Tá, já entendi. Essa história eu gosto de contar porque ela é muito divertida. Você sabe, quando a gente tem 8, 9, 10 anos, né? Eu morava numa rua em Laranjeiras, que a rua passava um automóvel de meia e meia hora. Então, uma rua que passa um automóvel de meia hora, é a rua que você pode brincar na rua à vontade, é jogo de futebol, é nego brincando de polícia e ladrão, a garotada vai para cá e tem jogo de botão, tudo que a gente fazia de bacana nos anos 60. Né? E eu vivia lá no meio da molecada, lá jogando para lá e para cá, não sabia nada de música, não. Eu estava ali com 8 anos, com 9 anos, querendo só jogar futebol. Um dia reuniu a galera toda para jogar futebol e um dos garotos falou assim, olha só, eu tenho uma novidade. Falei, que novidade? Não tem novidade nenhuma, a gente quer jogar bola, a gente quer jogar futebol, cadê a bola? Não, mas antes da gente jogar bola, eu quero mostrar a vocês uma coisa. Tá bom. Então, esse cara, olha só, ele era o filho do porteiro de um dos prédios.
tá? Então ele tinha acesso a vários lugares do prédio, principalmente aqueles lugares onde tinha as máquinas, o subsolo, não sei o quê, tá, entendeu? Aí ele falou, não, vem todo mundo comigo aqui. Então você imagina, aquela garotada de 8, 9 anos, querendo jogar bola, mas, pô, acreditando que o cara vai mostrar, o menino vai mostrar uma novidade. E foi exatamente o que ele fez. Ele entrou no subsolo, tinha uma vitrolinha pequenininha, entendeu? Pequenininha. Eu olhei aquilo pela primeira vez, não sei o quê, ele pegou lá e botou um disco dos Beatles. Pô, meu amigo, os garotos ficaram doidos, todo mundo ficou maluco, ninguém tinha escutado aquele som até então, entendeu? E aí eu falei, caramba, quando começou aquele som, um pegou um cabo de vassoura, outro pegou um, não sei o quê, todo mundo começou a imitar rock and roll, baixou o santo da garotada toda ali. E ali, ó, deste momento, eu senti uma coisa com a música que eu não tinha sentido. Falei, caramba, isso aqui é isso aqui. Pô, caramba, que maravilha. Aí, pronto, era a época da bitomania, cara. Da bitomania, era mais ou menos anos de 64 ou 65. Então foi uma coisa assim, foi uma coisa assim que me pegou. E aí, daí eu queria, bom, tudo bem. Aí eu já tinha 9, 10 anos, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando fui crescendo mais um pouquinho, já fui botando na cabeça que eu queria um violão. Bom, eu quero um violão, estou com 11, 12 anos, quero um violão. Aí enchi o saco lá dos meus pais para dar o violão. Aí peguei um violão, aí já começa assim, já no violão. Mas eu queria o violão, Kelvin, não só para tocar, eu queria compor. Eu sempre fui compositor. Antes de ser músico, eu já era compositor, eu já queria criar as minhas próprias músicas. Então, quando eu peguei o violão, já era para aprender os primeiros acordes que eu fui aprendendo para começar a desenvolver uma música. E foi assim, aí fomos indo lá, tocando, aí fui fazer as minhas primeiras bandas. Aí eu comprei uma guitarra. Agora eu tenho que ter uma guitarra. Ótimo, aí peguei a guitarra. Não tocava baixo, tocava guitarra. E aí fiz a primeira banda lá da minha rua. Um tocava baixo, o outro tocava bateria, o outro tudo garotada, de 12, 15, 14 anos. E fizemos a nossa primeira banda, e eu cantava tocando guitarra, né? E aí, então tá tudo bem. Então, qual era o repertório dessa época? Só para você ter ideia, o repertório dessa época era músicas do Creedence Clearwater Revival, né, a época do Creedence, um pouquinho de Led Zeppelin, Beatles, assim, um pouquinho de Rolling Stones, Grand Funk, era mais ou menos essa praia ali que eu fui tocando guitarra, né? E aí um dia, o baterista da minha banda, que era um dos garotos disso que eu te contei a história, ele me chamou, falou, Leozinho, olha só, eu vou te falar uma coisa, cara, pô, por que você não passa a tocar baixo? Eu falei, por quê, cara? Pô, tu acha que tá ruim na guitarra? Não tá ruim na guitarra, não. Eu sei, você toca legal. Mas assim como você toca, tem várias pessoas que tocam exatamente como você toca. Mas se você for pro baixo, você vai ser um dos melhores. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, como é que é? Quer dizer, eu como guitarrista, você vai igual a vários, mas eu se eu tocar baixo, eu vou ser um dos melhores. Com certeza, já vi você pegando baixo aqui, pô, você tem uma levada no baixo aqui, uma agilidade. Falei, ai, caramba, tá bom. Aí comecei a prestar atenção no baixo, isso aí com 16 anos, mais ou menos isso, né? Comecei a prestar atenção no baixo. Aí você vai falar das influências, lógico. Quando eu fui para o baixo, eu já comecei aqui, eu escutava muito Grand Funk, é aquela linha, e um pouquinho do Cream e um pouquinho do Grand Funk, mas isso era normal. Mas um dia, na casa de um amigo meu, né, ele falou, poxa, cheguei lá, né, ele falou que ele tinha uns vinis, ele falou, não, sim, vou te mostrar um som aqui. Aí ele falou, não, tá bom, basta aí. Aí ele botou um headphone aqui, escuta isso aqui, cara. Aí ele botou o disco do Yes, cara, o Close to the Edge. Pô, cara, eu falei, que porra de baixo é esse, caralho? Puta que pariu, esse baixo maluco, que som de baixo é esse? Do caramba. Eu falei, cara, fiquei maluco. Falei, pô, Chris Square, esse cara é um monstro, pô, pelo amor de Deus. Aí já comecei, pronto, já queria entrar na onda do Chris Square ali, né? Essa coisa. E me tornei isso que até hoje, depois eu fui mudando com o tempo, mas esse é o começo, tá? Que começa lá dos Beatles, vai
depois, mas olha só, é importante falar da música brasileira dentro disso, tá? Porque quando chega quando chega em 67, 68, tem aqueles famosos festivais da Record, que pela primeira vez eu vi os baianos. Quem são os baianos? Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa. Quando eu vi aquele. E os Mutantes, né? Os Mutantes, principalmente. Quando eu vi no festival aquilo, que não tinha aquilo no festival, aquilo foi uma novidade. A guitarra elétrica, o rock, dentro da música popular brasileira, não existia até então. E ali eles trouxeram essa novidade, né? E aí eu falei, caramba, e aí o cara mistura música brasileira com rock, que coisa maluca, maravilhoso, não sei o quê. E aí eu fiquei muito influenciado pela música brasileira, o qual eu também já tinha, eu já escutava o que tocava no rádio, né? O que minha mãe escutava, o que meus pais escutavam. Eu já gostava de várias coisas da música popular brasileira, mas não era ligado ainda. Aí comecei a prestar atenção e eu acho que eu me tornei um tropicalista, entendeu? Porque, segundo Gilberto Gil, se você misturar chiclete com banana, a fórmula da música popular brasileira moderna. E é isso que eu sempre quis fazer. Vamos misturar chiclete com banana, birimbau com gaita. E aí nós vamos fazer o nosso som. E procurei colocar isso dentro do veludo, entendeu? Nunca fazer do veludo uma cópia do Yes, do Emerson Lake and Palmer, embora a gente tenha começado por esse caminho. Mas eu sempre colocava alguma coisa de música brasileira ali, entendeu? Ah, tudo bem, é progressivo, mas tem que ter um baião, um latino. O que o Santana fez também, né? O Santana, quando surgiu o Santana, é uma novidade. O som latino dentro do rock, aquilo foi uma delícia. Você escutava o rock, aquela guitarra de rock também, mas com uma escala meio latina, aquela monte de percussão tocando, aquele swing afro-brasileiro. Eu sou muito africano também, entendeu? Eu sou branco assim, mas meu sangue é africano. Eu gosto da coisa afro também, entendeu? E misturei isso tudo no veludo. Foi mais ou menos isso. Não, cara, maravilha. E esse início dessas influências assim foi muito boa e muito sumarizadora, né? Você fala que você mudou ao cursar do tempo, mas eu acho que o veludo é um pouco disso tudo, assim, não é aquele rock reto, Não. aquele rock com aquela linguagem, não, tem todo o tempero brasileiro, né? E eu já queria perguntar para você já desse início, né? O Antena Coletiva foi a sua primeira banda profissa, para além dessa que você citou, junto com o Elias? Tá, vamos agora para a Antena Coletiva, que é uma história também mirabolante. Como eu te falei, eu estava formando um grupo chamado Duplo Etéreo, com o Luiz Marcos, até, ele é um saudoso, um falecido, e está formando ainda, eu tocando baixo, o Ari Mendes da bateria, e estava bonitinho ali, um trio, a gente estava formando, mas tocando só autoral, tá? As músicas eram do Luiz. E foi um cara que fez a minha cabeça, porque foi um cara que chegou para mim e falou um papo totalmente maluco que eu viajei no papo dele. Ele falou: olha, Elcinho, sabia que na Bíblia tem várias citações de disco voador? Eu falei: o quê? A Bíblia com o disco voador? Eu falei: exatamente. Aí pegou lá a Bíblia, viu para mim, tá vendo isso aqui, ó? Tá descrevendo o disco voador. Eu falei: caramba, que coisa a gente foi descobrir depois daqueles livros do Eram os Deuses Astronautas. Mas ele já estava nessa onda de misturar a Bíblia com o disco voador. E eu achei do caramba, e o som dele que queria fazer era nessa linha. Eu já gostei da ideia, falei: opa, então vamos lá, a Bíblia com o disco voador. Então ele pegava trechos da Bíblia e musicava, e fazia uma letra parecida, né? E pronto, e era isso o grupo. Mas aí, de repente, ele preferiu, olha só, onde a gente vai chegar agora lá na Antena Coletiva. Aí, de repente, ele ficou muito influenciado por Crosby, Nash Young. Aí queria fazer uma coisa sem bateria, só violões e vocal. Então ele montou um outro grupo, eu saí do grupo, o baterista saiu também, que era o Ari, ele montou um outro grupo só de voz e violão, mas ele chamou um cara para tocar teclado, que era o Elias Mizrahi. Então foram fazer a estreia um dia no Teatro Teresa Raquel.
e me convidaram. Ah, não, sim, vamos lá, beleza, Raquel, tudo bem? Blá, blá. E era exatamente isso, era um monte de violões, né? O Elias, o teclado e todo mundo cantando com vocal, aquela coisa meio música, um folk meio brasileiro, legal pra caramba. E eu fiquei observando o tecladista. Falei, pô, o tecladista é legal, legal, bacana, tem uma pinta legal, tudo bem. Passou, o show acabou. 2 semanas depois, existia um local no Rio de Janeiro chamado Praia Pier de Ipanema. O Pier de Ipanema, para quem não sabe, para os meus amigos que estão escutando aí, era o lugar onde se reuniam todos os músicos, todos os atores, todos os cineastas, todos os poetas. Então você imagina todo mundo ligado à arte se reunia num trecho de um quarteirão da praia. Então, se você tivesse nessa praia, é a única praia que você ia que encontrar realmente a galera, tá certo? Então você ia, com certeza, você ia encontrar todo mundo lá. Estava todo mundo nessa praia. Essa praia surgiu como? Fizeram um pier assim para colocar um emissário submarino, não sei o quê. E ali ficaram umas dunas enormes, umas dunas, umas coisas mesmo que as dunas pareciam deserto do Saara. E a Gal começou a ir nesse local, porque não tinha ninguém. Ela fazia o show fatal, começou a ir ali. Mas a partir do momento que a Gal ia ali com uma caleca, não sei o quê, todo mundo, os malucos, falaram, opa, é aqui que é o ponte, então. E aí começou a lotar o local, ficou encher. E ali ficou uma maluquice do caramba, todo mundo ia nessa praia. E um dia, 2 semanas depois do show, eu fui nessa praia também e observei que tinha uma rodinha tocando violão. E quem estava tocando violão era o Elias. O Elias que eu tinha visto 2 semanas antes, lá naquele show daquela outra banda. Então, quando eu vi o Elias, eu já fui direto nele, me aproximei, ele estava tocando violão, esperei ele dar uma pausa, falei, você que é o Elias? Ele falou, sou, olhou para mim, olhou e falou, vamos fazer uma banda. Ele falou, o quê? Vamos fazer a banda, eu toco baixo, então vamos fazer uma banda. É mesmo? Você toca? Quando é que a gente vai se encontrar? Então tá bom, já começamos. E aí, cara, a gente tinha muito entrosamento belíssimo, cara. O entrosamento era lindo, tudo que ele fazia, eu fazia, dava certo, ele compunha as coisas, eu compunha isso, e a gente ficou muito irmão, muito brother mesmo. Mas era só nós dois, piano e baixo, né? A gente, beleza, mas vamos formar uma banda, tá faltando música, vamos ter um baterista. Um dia, Kelvin, olha só como as coisas são. Um dia eu estou na minha casa, olha só, tem nós dois só, tá? E não tinha nem nome, nada. Era eu e ele. Um dia eu estou na minha casa, toco a campainha, eu vou olhar lá pelo olho mágico, que era a época que eu tinha aquele olho mágico na porta, não tinha nem nada, eu vejo 5 garotos ali no corredor. Bom, pensei comigo mesmo, vieram me chamar para aprontar alguma coisa, logicamente. Abri a porta, um deles falou, Nelson, viemos aqui falar com você, que esse garoto aqui, um garoto de 19 anos, com 2 baquetas em pé, olhando assim sério para mim. Né? Eu falei, caramba, hein? Esse garoto aqui tá dizendo que é o maior baterista do mundo, não conhece ninguém, chegou agora do Chile e a gente só conhece você e trouxemos ele aqui para te apresentar. Eu olhei pro garoto com 19 anos, garoto com 2 baquetas, olhei, ele veio na brincadeira. Quer dizer que você é o maior baterista do mundo? Eu falei, eu sou o maior baterista do mundo. Eu falei, cara, o cara é maluco. Inclusive, ele falou uma outra coisa. Inclusive, eu vim aqui para saber se você consegue tocar comigo. Eu falei, o quê? Se eu consigo tocar com você? Que porra é essa? Peraí. Que porra é essa? Peraí, vou lá pegar meu baixo. Vamos lá. Aonde que tem um amplificador e uma bateria aqui? Não, tem ali na casa do amigo, já tá tudo. Então você imagina, Kevin, sai aquela garotada de 19 anos, 18 anos pelo meio da rua, achando que vai ter um duelo, né, cara? Todo mundo foi ver o duelo. Chegamos no local, eu liguei o baixo, ele sentou na bateria e começamos. Nessa época, eu treinava pra caramba, e o cara tocava pra caramba mesmo, bicho. Tudo que eu fazia, o cara fazia junto, eu mudava, ele mudava também, eu ia pra lá, ele ia pra cá também. Daqui a pouco eu já estava rindo dele também, ele estava feliz da vida. Pô, finalmente encontrei um cara que consegue tocar comigo, eu estava feliz da vida também. Quando acabou essa jam, né, eu falei, cara, tu é meio maluco pra caramba, mas eu conheço um outro maluco que eu vou te apresentar, que era Elias. Aí, cheguei em casa, Elias, eu conheci um maluco aqui que eu vou levar amanhã na tua casa, que é um puta baterista, a gente vai formar uma puta banda. E levei ele na casa do Elias e começamos a fazer um som. Cara, se a gente grava aqueles sons que a gente fazia, só jam session, viajante pra caramba, piano, uma coisa
Caramba, baixo, cara. A gente mudava de tom, não sei nem como que a gente mudava o tom, mudia pra lá, ia pra cá. É uma coisa de maluco. Me dava tudo certo, ia dando tudo certo, cara. Eu falei, caramba, dá tudo. Tinha hora que dava tão certo que a gente começava a rir, se jogava no chão de rir, parava de tocar. Falei, não, pelo amor de Deus, cara, isso tá muito bom. Entendeu? A gente não acreditava que a coisa estava tão legal. Então, e num desses ensaios, aí vai chegar na antena coletiva. Num desses ensaios, que o pau tá comendo mesmo, tocando pra caramba, ficava tocando o telefone. Aí a gente parava de tocar o telefone. Na época que tinha telefone que tocava, telefone com fio. A gente continua. Bom, deixa pra lá, vamos continuar tocando. Daqui a pouco parava de tocar um instantinho, o telefone. A gente continuava. Daqui a pouco parava de tocar o telefone. Não, pô, eu falei, Elias, pô, pelo amor de Deus, vai lá atender esse telefone, cara. Pô, toda hora tá tocando, a gente para de tocar, tocando, pode ser alguma coisa importante. Aí ele foi lá atender o telefone, né? Aí atendeu, daqui a pouco ele volta, e aí, quem era? Não sei. Ligaram para cá perguntando se aqui é da antena coletiva. Eu falei, o quê? Antena coletiva? Cara, eu acho que o nego tá reclamando do som, cara, que esse som tá alto pra caramba, e a gente tá tocando aqui a tarde toda, estamos irradiando esse som pro prédio todo, é um apartamento. Fantástico. Não tinha acústica, não tem porra nenhuma. Os moradores não aguentam mais a gente quebrando o pau aqui, bateria, baixo, todo mundo quebrando. Aqui é antena coletiva, para estar pensando que isso aqui sendo antena coletiva. Aí na mesma hora, cara, isso é um bom nome de grupo, antena coletiva. E botamos o nome de antena coletiva. Então, por esse grupo, foi passando Jaquim Moleirenbaum, que depois é um grande maestro até hoje, tocou com todo mundo, fez arranjo para todo mundo. A Olivia Byton esteve lá também. O Lourenço Baeta, que depois entrou para o Boca Livre, está indo no Boca Livre até hoje. Sim. Foram passando, mas ficou o trio. Mas o que acontece? Aí vamos estrear a banda. Aí o empresário, que era o Samuel Weiner, filho da Danusa Leão, tinha um sítio em Itaipava, falou, não, vou botar vocês no sítio, vocês vão ensaiar e vamos estrear no Bruno 70, que era um lugar que aqui no Rio estava bombando. Era o cinema, que os shows começavam meia-noite, olha só que coisa maluca. E enchia, o cinema enchia, aqueles cinemas que antigamente dava para 500, 600 pessoas, né? Cinema pequenininho hoje em dia. E vamos estrear, ficamos lá. Um dia, nos ensaios, acontece o seguinte, o baterista, esse baterista que é doidão, pirou, surtou, ele começou a quebrar a bateria toda, cara, a gente teve que segurar o cara, segura. Cara, começou a furar tudo, chutar tudo, pá, não sei o que, a gente segura o cara, o que houve, não sei o que. Então, Kelvin, ele quebrou a bateria, jogou coisa pela janela, quebrou, furou tudo e falou, não, eu vou embora para o Chile, eu vou voltar para casa. Então, na época eu tinha pouca idade, né, 19 anos, 20 anos assim, eu não entendi direito o que tinha acontecido, eu só sei que ele realmente vendeu a bateria e foi embora. Passados alguns anos, eu refleti o que aconteceu, lógico, muito simples. Ele tinha 19 anos, ele passou pelo golpe militar do Pinochet, que foi um golpe altamente violento, que pegava neguinho na rua, cabeludo, e sumia com os garotos, entendeu? Prendia todo mundo, pau comendo feio. A família dele falou, pô, esse garoto aqui, vamos pegar esse garoto aqui e também vai desaparecer também. Vamos mandar ele para outro lugar. E ele mandaram ele para o Brasil. Então o garoto, quando veio, já havia meio perturbado. Tá? De um sistema político confuso, de ditadura meio fascista, e o cara falou, pô, caramba, chegou aqui, ele estava meio perturbado. Um dia, o Elias fazendo um som junto com a gente, começou a cantar coisas malucas, e aquilo despertou nele uma angústia, entendeu? E essa angústia estourou, explodiu, e ele quebrou a bateria dele toda e foi embora. E assim acabou a antena coletiva. Caramba, não, essa história aí dá uma ótima cinebiografia, etc, né? E eu queria, é interessante porque o Veludo, ele tem uma história meio inusual, né? Porque eu durante muito tempo eu fiquei confuso, porque o seguinte, eu conheci nos anos, olhando a história de músicos e etc, dos anos 70 e etc, e eu esbarrei com a história do Paul de Castro, né? Que eu descobri ele através do trabalho que ele fazia que ele tocou durante muitos anos com Lulu Santos,
né? E eu Bem conheci ele depois do antes Veludo. até de saber dos Mutantes e etc. É, bem depois do E Veludo. Bem depois. é bem depois. E aí o É. que acontece? E eu fui vendo meio que a biografia e etc, né? Do próprio Lulu arraigado a isso, para até saber da relação deles, etc. Porque o Paul era um guitarrista dos anos 70. E aí eu fui descobrir do Vimana, né? E o Lulu, ele tocou numa banda antes do Vimana que se chamava Veludo Elétrico. E eu ficava uma. E aí deu um nó na minha cabeça. Falei, pera, tem uma banda chamada Veludo, mas outra Veludo Elétrico, como é que é? Tá. E aí só depois eu fui descobrir que o veludo elétrico depois se tornou veludo e etc, que você já entrou junto. E aí eu queria te perguntar, né, porque aí a gente já tem figuras muito importantes da história do veludo junto contigo, claro. E aí eu queria até traçar um panorama de como era a época, de como era essa convivência de você, conhecendo esses músicos e como era a montagem até do repertório do Veludo e etc, porque você fala que já estavam algumas coisas prontas já quando você entrou, porque eles já tinham feito show. E eu queria te perguntar como é que foi conhecer ali o Paul de Castro e também já ter o contato ali com o Gustavo Schroeder, que mais tarde entrou na Cor do Som, e que meio que foi a formação já amalgando ali, que entrou no Banana Progressiva e gravou o disco de 75. Ok, isso é. Bom, agora você vai pegar tudo. Enquanto existia a antena coletiva, tá? Nessa mesma época que existia a antena coletiva, existia um outro grupo chamado Veludo Elétrico, que era o grupo que tocava o Paul de Castro, tocava o Lulu Santos, tocava o Fernando Gama, depois tocou o Antônio Pedro, tocou o Fernando. Era um outro grupo, paralelo. Nós aqui não conhecíamos eles. Tá? Isso estou te falando do ano de 71, 72, mais ou menos. O Veludo começa em 74. Então, quando o Paul, que veio de São Paulo, ele tocava com o Zé Rodrigues. Tá? E o Paul era o guitarrista que tinha gravado as músicas do Zé Rodrigues que estavam tocando na novela. O Zé Rodrigues estava estourado. Tocava todo dia na novela a música do Zé Rodrigues com o Paul, com a guitarra do Paul, o estilo do Paul tocando, entendeu? Então, quando o Paul veio de São Paulo para fazer show aqui no Rio com o Zé Rodrigues, tá? Precisava de um tecladista e o tecladista de São Paulo não veio. Alguém, que eu não sei quem exatamente, indicou o Elias. Tem um tecladista aqui, o Elias. O Elias foi lá para tocar com o Zé Rodrigues. E lá, o Elias me contando isso, né? Lá, durante o ensaio, ele escutou o Paul tocando. E ele falou, caramba, olha aí, isso aí é uma coisa que me interessa. Esse cara toca mais ou menos na onda que eu gosto. Tá? E o Elias se aproximou muito do Paul ali. E aí o Paul, quando conheceu o Elias, falou, não, podemos fazer uma banda assim. Vamos fazer uma banda chamada Veludo Elétrico. Por quê? Porque o Lulu já tinha saído, todo mundo tinha saído, e quem ficou com o nome de Veludo Elétrico foi o Paul. Então a ideia do Paul era fazer o Veludo Elétrico continuar com o nome Veludo Elétrico. E aí o Elias falou, não, Veludo Elétrico não gosto não. Se for para botar veludo, eu topo. Agora Veludo Elétrico, tira esse elétrico. Aí o Paul falou, não, tudo bem, então fica só veludo. E aí começou o veludo. O Paul sugeriu ao Elias, só que o Elias já tinha tocado comigo, hein? Mas o grupo tinha acabado, a antena coletiva já tinha acabado, um ano e meio antes. Entendeu? Aí o Elias falou, aí o Paul falou, então vamos formar uma banda. Então, eles procuraram, como o Zé Rodrigues ensaiava na casa do Gustavo Schroeder, que tinha ido da Bolha, depois fez a Cor do Som. O Gustavo tinha um estúdio que ele alugava para as pessoas, e o Zé Rodrigues foi ensaiar lá. E aí os dois conheceram o Gustavo. E nessa de acabar o ensaio, Gustavo, fica aqui, olha só, vamos bater um papo aqui. A gente, não estamos formando uma banda, o que você acha? Não, eu acho ótimo, vamos embora. Então tá legal. Aí acabava o ensaio do Zé Rodrigues, ia todo mundo embora, eles ficavam tocando lá. Tá bom. Então já tinha o baterista, olha só. O grupo já era o Veludo, não tinha estreado no lugar nenhum, e o Gustavo tinha topado para fazer, precisa de um baixista. O Paul, que era o líder até então, né? Porque ele trouxe o nome Veludo Elétrico, ele formou uma banda com o Elias e falou, não, preciso de um baixista. Ele indicou o Antônio Pedro. Né? O Antônio Pedro não quis.
Entendeu? Não, eu tô formando outra banda aqui. E na casa do lado, olha só, eram duas casas. Na casa do lado tinha um outro grupo que também ensaiava. Tinha uma casa com estúdio e outra casa do lado com estúdio também, que era um grupo chamado Lodo. O Lodo tinha o baixista chamado Pedro Jaguaribe. Então, o Paul conseguiu fazer o contato lá com o Nelson Mota para fazer o show que ia estrear todo mundo, que ia ter o Terço, ia ter os Mutantes, ia ter o Vímana, ia ter todo mundo, mas não tinha baixista ainda. Olha que coisa. Então, bom, tem um baixista aqui do lado. Eles foram lá na casa do lado, falaram com o Pedro, vai ter um show aqui. E o Pedro também já tinha o grupo dele, falou, não, tá bem, eu posso fazer show com vocês, não tem problema, eu vou fazer, mas eu tenho meu grupo aqui. Não, tudo bem, então fazer show, porque já está marcado, caramba. E aí foi fazer a estreia do Veludo, que é do primeiro show. E ao mesmo tempo eles trouxeram o saxofonista que estava na banda também do Zé Rodrigues, que é o Pestana, que morava em São Paulo. Então a banda estreou com dois caras, né? Pedro Jaguaribe e Pestana, que vão sair logo quando acabar o show, eles vão sair. Porque o Pedro já tinha o grupo dele, ia desistir, e o Pestana tocava sax e ia voltar para São Paulo. Neste momento, o Elias é que entra na história e fala, olha, eu conheço um cara aqui que vai resolver esse problema na hora. É o Delcinho, que tocou comigo na Antena Coletiva, ele sabe exatamente tudo que eu tocar aqui, ele sabe o que tem que fazer, ele já tem várias ideias, vai ser bom pra caramba, e foi isso. Aí ele me ligou, Delcinho, olha só, você sabe que o Veludo estreou aqui há 2 semanas atrás, né? Mas eu quero te chamar para entrar pro Veludo. E eu falei a mesma coisa para ele, Elias, eu já tenho outro grupo, que é o Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar. Eu tô com o meu grupo aqui, cara. Não, você tem que vir, tudo bem. Não, tá, mas olha só, eu não vou sair do meu outro grupo não, tá? Eu vou continuar tocando com eles. Não tem problema nenhum, tu vem aqui, a gente já conhece o nosso som. E me levou já no ensaio, já no primeiro dia do ensaio, já cheguei lá falando, bom, então já sei o que tem que fazer, vou botar esses caras para trabalhar que nem maluco aqui. E foi o que eu fiz, cara. Como eu tinha milhões de ideias, eu sou compositor também, fui criando baixos novos, linhas novas, divisões rítmicas novas. Os caras falaram, esse cara é maluco, vai fazer a gente trabalhar pra caramba. Tudo que vocês tocaram vai mudar tudo aqui comigo. E os caras, o Elias ficou amarradão. Falaram, pô, tá vendo? Aí, ó as ideias do cara aí. Pô, aí foi isso. Você entendeu a passagem de Não, total. Agora foi isso. Então, daí isso. É maravilhoso, cara. Você é o único membro que é líder de uma banda e você não esteve no primeiro show da banda que você foi líder. Exatamente. No primeiro show saiu 2 para entrar vai estar um. Eu até brinco, cara, eu devo estar valendo bem para cara, eu substituo em lugar de 2, eu tenho que ganhar o dobro. Tiraram 2 caras para botar o Nelsinho. Não, é isso aí, é o valor, né? E você, eu já preciso já perguntar também do Banana Progressiva, né? E desses primeiros shows. Antes de falar desses primeiros shows, você lembra a primeira música que você tocou com o Veludo, assim, de aprender ali o repertório e etc. Vocês compunham muita coisa depois, logo, mas a gente toca. A primeira música a gente toca até hoje, ela está no repertório até hoje. Ela está em todo. É o Veludeando, que é uma música que. Ela foi a primeira, legal. Eles já tocavam essa, mas quando eu cheguei, eu fui colocando tanta coisa na música que eu entrei na parceria também, entendeu? É uma coisa aqui, uma frase ali, não só uma frase, uma parte inteira que eu colocava. Quando eu senti que tem alguma coisa aqui que está faltando. Daí eu já ia para casa, compunha, chegava no ensaio, aquela parte que para aqui, vai entrar isso aqui, legal, cara, faz aqui. Eu já vinha com a arranjo de guitarra, já mostrava pro olha, isso aqui que tu vai fazer, Elias pode fazer ali, Gustavo, a batida é essa aqui, pronto. Já fui colocando coisas. Então, a primeira música foi o Veludeando, que tá aí, tá no CD duplo, tá no vinil aqui também. É a música que a gente abriu o show naquela época, mas hoje em dia a música é o bis. Quando chega para tocar o bis, é a música que a gente toca, o Veludeando.
Não, sim, ela já é uma música que resume muito bem o que é Resumo. o veludo, assim, né? Tem um pouco de tudo, um pouco de música clássica, um pouco de rock, um pouco de um forró meio baião, meio progressivo. Tem uma mistureba do caramba. Tem frases árabes ali que o Elias colocou, e eu também já fui na onda dele, já coloquei também, uma coisa Sim, meio oriental. Vai misturando tudo. É isso, a isso é história foi. maravilhoso. Eu gosto muito desse arranjo dessa música por causa disso, assim. É um dos meus arranjos favoritos da banda. Porque tem uma sessão ali com a pegada raga, assim, oriental, né? É, E eu queria também perguntar sobre justamente algumas do repertório, claro, do disco de 75, que também foi uma das primeiras também, que é a Chama da Vida, né? Ela também já surgiu pouco tempo ali depois. E eu já queria perguntar uma coisa sobre até repertório do show, né? Dos shows que vocês já faziam, né? Além das 5 músicas, quais vocês já tocavam na época que já eram parte do repertório? Grande parte dessas, assim, elas já entrariam futuramente nos trabalhos de vocês e etc, né? No disco de 2016, vocês resgataram algumas coisas e etc. Mas no show de 75, o que vocês já preparavam? Teve alguma que vocês compuseram especificamente para coisa ao vivo mesmo? Ou algo do tipo? Não, em 75 a gente tinha era aquele repertório que está no disco que a gente tocava o show. Na verdade, ainda faltam umas 2 ou 3 músicas que não coube, porque não é que não coube, a fita que eu recebi, né, se perdeu. 2 ou 3 músicas se perderam ali, entendeu? Porque começava e aí o técnico de som mudou de lado a fita, porque acabou a fita, então já perdeu o início, já veio para o final. Então eu fiz uma seleção. Essas músicas que estão no vinil, que estão naquele CD de 96, são as que estavam inteiras, são as que dava para fazer o trabalho inteiro, remasterizar e colocar no CD. As outras estavam quebradas, entendeu? Então, não dava para aproveitar como se fosse um trabalho inteiro. Bode louco, né? Bode louco, Pode nascimento e morte uma. também, eu acho que era, né? Não, Nascimento e Morte é uma outra era. É uma música minha e do Paul, Ah, que sim. a gente fez para um filme do Roberto Moura, na verdade, um curta do Roberto Moura, chamado Nascimento e Morte. E o Paul compôs a primeira parte, mas não tinha a segunda parte. E o Roberto Moura estava chegando para gravar a música e eu falei, caramba, vou ter que fazer a segunda parte. Aí eu fiz a segunda parte, mostrei pro Paul, falei, pô, agora completou a música, agora ficou pronto. Beleza, quando a gente foi gravar, a música já estava inteira. É uma das músicas que a gente toca até hoje, está aí no CD Nascimento e Morte, e ela faz um sucesso incrível atualmente. Ela é Que é uma viagem maravilhosa. sou, Paul tocando violino, e hoje em dia já é a flauta, né, do Ronaldo, e é uma coisa assim. Mas você queria saber mais do que mesmo que eu estava desculpe te cortar? Não, era basicamente isso mesmo do repertório, porque algumas dessas músicas de 75, Bode Louco também, elas entraram no trabalho de 2016, né? E também no Não, não, Nascimento e não. Morte. Não, 2016, deixa eu te falar, 2016 é o Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar. Deixa eu te falar aqui como é que é a capa, pegar ele aqui, ó. Sim. É o do Fogo. Então, vamos lá, eu vou chegar nesse disco. Acontece Tá. que depois que a gente fez aquela fita cassete que se transformou no CD lançado em 96, né, que se transformou no vinil atual, né, que é o show da Banana Progressiva, o produtor que bancou o processo todo, o Zair Zen, falou, Nelsinho, você não se lembra de mais nada? Não, eu falei, lembro. Agora, o que eu tenho são fitas que estão com a qualidade muito ruim. Mas dá para eu tirar tudo novamente
né, e gravar novamente. Ele falou, é isso que você tem que fazer. Você vai pegar tudo que você está com qualidade horrível, que não dá para aproveitar, mas que dá para você lembrar da música, e faz um novo disco. E aí eu falei, então beleza, então agora sim, então eu preciso de um tecladista para trabalhar, para fazer esse trabalho comigo. E eu tinha um tecladista maravilhoso, fera, do mesmo nível do Elias, que é o Antônio Gifone, chamei ele Antônio Gifone, olha só, o trabalho é escutar música, fitas que estão horríveis para ser escutadas, tirar a harmonia, eu vou pensar no baixo ali, vou pensar tudo, vamos fazer tudo de novo. E foi isso que a gente fez, a gente pegou as fitas que estavam horríveis, entendeu? Que era o repertório que a gente ensaiava e gravava mais ou menos ali no estúdio, mas estava ali, a música estava toda ali. Entendeu? Estava toda ali, é só fazer direito agora. Então, esse disco, Penetrando por todo o caminho, são as músicas. Quando o Veludo acabou, a gente já estava tocando essas músicas, mas não tinha gravado nada, mas já tinha gravado demo, assim, no estúdio. Então era fácil, já tinha tudo mais ou menos ali, com fitas ruins pra caramba, para no meio, um pedaço está numa fita, outro pedaço, o complemento já está na outra, sabe aquela confusão? Mas eu conhecia as músicas, eram composições minhas, eu sabia o que tinha que acontecer. E trabalhando com o Antônio Gifone, só em MIDI, só registrando. Olha, o baixo está aqui, esse aqui, a harmonia está aqui, essa aqui, não sei o que, a bateria é mais ou menos essa que eu estou escutando aqui. Entendeu? Fomos gravando tudo em MIDI, para ter uma coisa para a gente, né, poder partir dali e fazer um trabalho novo. Me chegou em 2016, eu falei, bom, agora eu vou fazer aquele trabalho que já está todo a demo já está todo pré-montada. Aí chamei os filhos do Paul, os dois filhos do Paul, que eu soube que eles tocavam, um tocava guitarra e o outro tocava bateria. Falei, olha só, eu vou fazer o disco, vou chamar vocês dois. Não, vamos fazer, que ótimo. E todo mundo que era do Veludo, que estava vivo, eu chamei de novo, que era o Paulinho Mulaerte, que depois ele foi tocar com o primeiro disco da Marisa Monte, ele fez um disco... É o mesmo humor? Eu achei que era... que maravilhoso, cara. Famoso músico. Adoro. Ele é o herói da ficha técnica, né? O herói da ficha técnica. O Paulinho, ele era da segunda formação do Veludo. Quando o Paul de Castro saiu para ir para os Mutantes, foi ele que eu chamei para entrar, entendeu? Porque ele tocava no Penetrando por todo o caminho que para Gajar. Entendeu? Não é só ele, como como o Ari Mendes toca. Eles eram da minha banda. Lembra que eu te falei? Eu vou entrar no Veludo, mas vou continuar tocando com Penetrando com. Não, que eu tinha dois guitarristas ali, o Ari Mendes e o Paulinho. Quando o Paul saiu para tocar os Mutantes, eu chamei os dois. Ó, vamos embora aqui, que agora vocês vão entrar aqui. E eu vou ser o líder da banda. Aí eu passei a liderar a banda a partir de 75, 76. Aí vamos até com a banda. Então, esse repertório todo desse CD Penetrando por todo o caminho, por sinal, é um CD que você não encontra mais. Vai na internet aí, procura, não tem, ninguém tem. Você só vai encontrar o usado. Entendeu? Era o tipo de trabalho que eu queria fazer em vinil, porque a qualidade é boa pra caramba. Masterização ótima, CD de estúdio, tudo, 300 teclados, 30 guitarras, tudo bom pra caramba, vocais maravilhosos. E porque também outra coisa que é importante falar, Kelvin, por que eu fiz esse CD? Em 96, em 2016, o Zaya falou, Nelsinho, faz esse trabalho e nós vamos fazer o trabalho em estúdio. Eu falei, então, lembra que eu já tinha a pré-produção toda pronta, que eu vinha trabalhando? Então, as músicas já estavam todas ali. Aí, de repente, eu encontrei um cara que estava no Amazonas, o Miguel Pedra. Miguel Pedra foi o cara que entrou no Veludo em 1976, tá? Porque o Elias tinha saído, a gente precisava de alguém para cantar, e o Miguel era também do Penetrando por todo o caminho sem fraquejar. Eu falei, olha, Miguel, olha só, ele estava no Amazonas, né? E aí ele entrou no Veludo em 96, em 96 não, em 76 ele entrou no Veludo. E ele cantava muito, cara. Você conhece o Gessé? Sim. Cantou? Porto Solidão, aquilo ali? Exatamente. Ele tinha aquela voz de Gessé, pra você ter ideia. Não, sim. Tinha uma potência de voz, cantava no agudo, alto. Cara, foi um cara, quando eu trouxe ele pro Veludo, ele fez uma temporada que o Sérgio Dias, um dia que ele foi no nosso show, o Sérgio Dias se levantou,
no final do show, andou, foi em direção a ele, deu um abraço no cara de 3 minutos, ficou abraçado com o cara 3 minutos, entendeu? Pô, não sei o quê, a gente ficou todo mundo olhando, porra, caramba, não sei o quê. Era um cara que, porra, impressionante. Tinha uma áurea do caramba. E chegou em 2016, esse cara estava no Amazonas. Aí, aquela coisa de internet, ele me descobriu. Falou, Nelsinho, quanto tempo, não sei o quê. Olha só, desde 76 que eu não vi o cara. 76, 77. Né? Eu falei, olha só, eu tenho uma proposta aqui para fazer um disco novo, com aquelas músicas que você compôs comigo. Quer vir fazer? Ele falou, lógico, poxa, é uma grande oportunidade da gente fazer esse disco. Pô, a gente não conseguiu fazer na época, então ele veio, ficou aqui na minha casa, eu tinha um quarto especial, e ele veio e gravou. Né? Olha só, então são os 2 filhos do Paul tocando, o Miguel Pedra, entendeu? O Antônio Gifone, a Flávia Cavaca, é bom falar da Flávia Cavaca também, que ela veio de um grupo chamado Paulo Bagunça e a Tropa Maldita. Isso em 70, nos anos 70, 71. Tinha um grupo underground, e quando a gente precisou reformular o Veludo, eu falei, o Elias tinha saído, eu falei, precisa de alguém para cantar também, porque eu não canto, naquela época eu nem cantava, mas a Flávia canta, vamos chamar ela que ela toca baixo, ela toca violão, ela toca percussão, ela canta, então botamos ela na banda. E quando o grupo teve que reestrear novamente em 76, foi com ela que eu fiz também, ela, Miguel Pedra, Paulinho Mulhaerte, é a segunda formação do Veludo. Maravilha. Sim, porque sim. o Paul tinha saído para os Mutantes, o Elias tinha desistido, né? Ele falou, olha, assim, eu vou sair, eu vou fazer uma carreira solo. Beleza, então, eu passo ali. E o Gustavo já tinha saído, o Gustavo foi o primeiro a sair. E a gente botou o Ari Mendes, olha só, que é guitarrista, mas o Ari Mendes é guitarrista, mas ele conhecia os arranjos todos, porque ele acompanhava os ensaios. Então botamos o Ari Mendes por enquanto, olha só, deixa o Ari Mendes tocar alguns shows com a gente. Então a segunda formação do Veludo, já eu na liderança, eu com as minhas músicas, começa em 76 e vamos até 78. Né? Essa é mais ou menos a história, é meio confuso, mas dá para entender. Não, eu entendi super. É porque a minha dúvida era sobre a origem do material desse disco de vocês, né? Do Penetrando. Mas agora que você explicou, foi das demos e etc. Né? Eu achei que você tinha pego direto de coisa ao vivo, né? Não, foi demos, porque eu já me lembrava, essas músicas eram todas minhas, a maioria, e aí a gente foi gravando essas demos, eu e o Antônio Gifone, tecladista, fomos preparando para um dia, como acabou acontecendo, aquilo deixar de ser demo e ser a Vera. Mas a gente já tinha tudo preparado. Quando o produtor falou, olha só, podemos fazer sim. Eu falei, então vamos embora. Então já está quase tudo engatilhado aqui. O arranjo tudo mastigado, tudo bonitinho. Tiramos a bateria MIDI, botamos o baterista de verdade, entendeu? Tiramos o teclado MIDI, botamos um tecladista de verdade, e pronto. Aí já tinha tudo pronto. Aí soou, e é um disco maravilhoso, aconselho. Pena que não existe mais. Mas está no Spotify. Pretende relançar ele? Olha, a minha ambição é lançar esse disco em vinil, entendeu? Porque a qualidade do som é muito boa, muito boa. Então, poxa, merecia eu estou pensando até em propor lá para o Rocinante também. É uma coisa que está na minha cabeça aqui, para o ano que vem, entendeu? Pensando, quem é que pode lançar isso aí, fazer um esquema em vinil, não sei o quê. Porque em CD já não existe mais, porque a gente fez 500 cópias, vendeu logo e acabou tudo. Então, não tem mais nada, já está um tempão aqui. O vinil tá tendo revival, então o povo compra, né? Eu pretendo convencer eles, cara, mas tem que. Tô pensando em qual vai ser a estratégia para convencer, porque eles têm que investir, né? Eles têm que investir para fazer 500 cópias, sei lá quantas cópias. E eu abriria a mão até de muitas coisas minhas, só para ver isso aí virar vinil, entendeu? Pô, vale a pena. Até porque são as minhas músicas, né, cara? Você quer, é como se fosse teu filho, você quer o melhor pro teu filho, você quer o teu filho lá. Nas cabeças. Então, eu faço qualquer coisa, vamos embora. Só não tenho dinheiro para investir. Porque o vinil é caro, né, cara? O vinil é caro. Pois é. E eu queria agora, já para a gente fechar também essa primeira fase de 7.5 e falar mais
dessa última fase também, do Veludo, dessa fase posterior, e também do trabalho que vocês estão fazendo agora. Vocês, em 75, vocês participaram do Hollywood Rock do Banana Progressiva, né? Isso. Quais as memórias que você tem desses dois eventos, principalmente do Banana Progressiva, que foi onde gerou o ao vivo e etc. O Banana Progressiva, o Veludo estava escalado para tocar na quinta-feira, na estreia do festival. Tá? E nós fomos lá para São Paulo para fazer a estreia do festival. Só que o Veludo fez um sucesso incrível, incrível. E quando a gente ia voltar no dia seguinte para o Rio de Janeiro, o produtor do festival chamou a gente e falou: olha só, nós estamos mudando algumas coisas aqui para o último dia, nós queremos o Veludo aqui também, domingo, no último dia, para encerrar. Então o Veludo foi o único grupo que tocou 2 dias no festival. Maravilha. Porque foi bom, devido ao sucesso que foi, fomos convidados para tocar o segundo dia. E aí teve uma confusão também no segundo dia, porque o segundo dia o Gustavo Schoreter tocava com Jorge Ben também. Mas ele tocava com o Jorge Ben em São Paulo, numa cidade próxima de São Paulo. Então, cara, a gente teve que fazer o show e já deixar um carro na porta para quando acabar o nosso show, alguém pegar as coisas dele, enfiar ele no carro para sair correndo para levar ele para fazer um show do Jorge Ben lá em outra cidade, lá em São Paulo. E ele acabou chegando lá, aos 45 do segundo tempo, o Jorge já tinha começado, já tinha um baterista de baile tocando com o Jorge. Ele foi entrando, pegando as baterias na mão do baterista, já foi entrando, já foi sentando. Foi incrível ele contando isso, eu morro de rir, falei, cara, pô, demais, cara. E aí foi essa história. Então, a Banana Progressiva. Agora, essa fita que foi gravada lá só apareceu 10 anos depois, né? Não foi a fita que a gente saiu do festival com a fita na mão, não. A fita sumiu, ninguém sabia dessa fita, a gente nem sabia que existia a fita. 10 anos depois, apareceu a fita. O Elias me ligou e falou, olha só, recebi uma fita aqui, que o som tá bom pra caramba. Eu fui na casa dele, ele já falou comigo, traz uma fita para você tirar cópia, porque tá bom pra caramba. Já fui com a fita preparada lá para tirar cópia, vamos tirar cópia disso. Bom pra caramba, foi assim que a coisa aconteceu. Aí passou-se mais 10 anos até eu estar naquela loja, e o cara falou, você não tem uma fita? Não, mas isso tem um valor histórico. E levar lá no escritório do Zahir Zen, que me propôs fazer o primeiro CD do Veludo com essa fita. Não, maravilha. Consta-se, e eu quero saber se é verdade, né? Porque tem muita lenda. Música brasileira, ela é cheia de pavões misteriosos, de lendas e etc. Existe uma lenda de que o Patrick Moraz tinha tocado com vocês em uma apresentação do Yes. Isso é verdade ou não? Não é lenda, não. Tocou sim, foi comigo. Entendeu? Sério? Lógico. Como é que foi isso, cara? Maravilhoso. Foi maravilhoso e tem mais. Vou te contar essa história, bacana. A história começa assim. O Veludo foi fazer uma dobradinha junto com o grupo do Lulu Santos, que era o Vilma, né? Eram 2 grupos tocando no Teatro Teresa Raquel. Tá? Então, o Vilma começou e o Veludo depois entrou, certo? Quando o Veludo acabou o show todo, o produtor do evento falou, gente, peraí, antes de ir embora, eu quero avisar para vocês que aqui na plateia, temos aqui na plateia o Patrick Moraz, do Yes. Aí, nem eu sabia que ele estava lá. Eu falei, caramba, é mesmo, é. Inclusive, vamos chamar ele aqui para dar uma canja. Olha só. Aí, pô, nosso show já tinha acabado, já tinha descido até do palco, e o palco ficou vazio. E sobe o Patrick Moraz lá para tocar, e subiu no palco e começou, pegou o Mug do Elias lá, e começou a fazer uma jam session ele sozinho. Nisso que ele está fazendo uma jam session, o Gustavo Schoreter, nosso baterista, chegou na bateria, subiu e começou a tocar com ele também. Bom, já que está ali também, né? Eu falei, bom, agora eu estou vendo baixo parado lá, e o Lulu Santos sentado do meu lado. Eu olhei para o lado assim, o Lulu ali estava do meu lado. Eu falei, bom, na hora que eu vi que o Lulu ia levantar, eu falei, não vai levantar na minha frente não, cara. Pulei na frente dele, saí correndo, subi no palco, peguei o baixo. Aí ele pegou a guitarra e ficamos. Lulu Santos da guitarra, Patrick Moraes no teclado, Gustavo e eu James Session total. Ficamos ali meia hora de James Session.
E daqui, urrando lá, e foi essa história. Isso não é lenda, isso aconteceu mesmo, foi isso aí mesmo. Ah, cara, isso é legal, cara, demais. Eu queria já agora, né, já entrar já na segunda era da banda, né, com a formação com o Miguel, com o Paulinho Mui Laerte, todos, a Flávia também, e etc. E vocês, cara, eu fui escutar, né, o lançamento do duplo de 2020, né? E lá tem uma suíte, cara, que pra mim é lógico, Chama da Vida, Veludiano, Dude 75 são ótimas. Mas, cara, eu até reescutei ela agora que vocês tocaram ela. Eu acho que foi a última antes do Bis. O show que São vocês fizeram em as Niterói. 10 fases do homem comum. As 10 fases do Homem Comum. Comum. E ela era uma música que foi toda especial para você, porque você tinha que terminar a suíte, etc. E essa história é maravilhosa. E conta aí de Porque novo. Você contou no show, mas você tem que contar um pouquinho aqui pro pessoal também. é muito importante, essa música é muito importante porque foi em 72 eu comecei a compor essa música, devagar, eu estava compondo porque vou fazer uma música bacana aqui, legal, mas quando o Elias me chamou para entrar no Veludo, a música já estava com 70% feita. Entendeu? Aí eu falei, já que é para entrar no Veludo, eu vou terminar a música, tá? Eu vou malhar aqui, fazer não sei o quê, né? E terminei a música ficou pronta. É uma música muito complexa, porque ela parte de 10 temas diferentes, com 10 levadas diferentes, com 10 estilos diferentes, todos linkados, para contar uma história que eu chamei de a história do homem comum. Uma história que passa por sentimentos, terror, orgulho, amizade, amor, tudo. Foi compondo uma coisa para cada sentimento. E aí, quando o Veludo acabou, né? O Veludo acabou, essa música a gente tocava lá ao vivo. Era difícil pra caramba, a gente tocava ao vivo. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa vida, eu não gravei essa música. Pô, é minha obra principal, as 10 fases do Homem Comum. Olha que coisa legal. E aí, o Veludo acabou em 78, mas em 79, no começo de 79, quase no final de 79, o Márcio Montarroios, que é um super trompetista, que tinha chegado de Berkeley, o cara tinha estudado em Berkeley, o cara tocava pra caramba, pô, amigo do Hermeto Pascoal, o cara tocava com todo mundo, era um fástico, queria montar uma banda, né? E ele queria montar uma banda fusion, usando os músicos de rock. E o Candinho, baterista, que foi do Módulo 1000 e foi do Vimana também, antes do Lulu, o Candinho falou, poxa, vamos chamar o Lulu e vamos chamar o Nelsinho. São os caras aí top de linha do rock progressivo. E me apresentou o Márcio e foi. E o Lulu foi também. E o Márcio montou a banda, que era eu, o Lulu Santos, o Montarroios e o Candinho. Só que o Márcio trouxe um outro cara, também um percussionista chamado Davi Sion, que era dono de um estúdio de 4 canais, estúdio especializado em jingle. Gravava jingle o dia todo. 4 canais, gravando jingle para lá. Era uma época que todo mundo só queria fazer jingle, né? E eu convenci ele a me ceder horas de estúdio. Falei, olha, eu tenho uma música que eu preciso gravar, faz parte da minha história. Ele falou, não, assim, vem aí, paga o técnico de estúdio, tu usa o estúdio aí de madrugada, fica aí, grava o que você quiser. Então, eu tive a honra de chamar o Márcio Montarroios, o Paul de Castro, o Rui Mota, que era o baterista dos Mutantes, a Flávia Cavaca, o Paul de Castro, entendeu? Eu e o Paulinho Muraé para gravar. E chamei o Sérgio Dias para cantar a última parte da música, que a última parte da música é uma música cantada. E aí chamei todo mundo fomos para o meu estúdio, ensaiamos, uma dificuldade do caramba, que vamos gravar isso aqui, daqui até ali, Márcio Montarroios, o Paul de Castro, imagina esses malucos todos tocando. E fomos para o estúdio e gravamos a música. E quando chegou do CD, né, de 96, eu coloquei essa música como bônus, a última música da faixa, a última faixa, com participação de Márcio Montarroios, de Sérgio Dias, de Rui Mota na bateria, de todo mundo. Então coloquei ali, porque eu era o produtor, então é o Veludo ao vivo, na Banana Progressiva, e o bônus, as 10 fases do Homem Comum. Então todo show a gente toca essa música até hoje.
porque é uma dificuldade do caramba, mas é bom. Às vezes tá lá em todas. Ela tá em todas. Não. E eu queria te perguntar agora, só para constar sobre isso, né? É a sua música favorita de todas as músicas que você compôs? Sim, eu poderia dizer que não, você não tem muitos filhos, mas é a mais significativa. Muitos filhos. Tem muitos filhos, mas é a mais significativa, que ela foi feita com o intuito de ser a mais significativa também. Porque dentro dela eu pude botar todos os meus estilos. Tem blues, tem jazz, tem música folclórica, tem forró, tem música progressiva, tem música experimental, tem uma mistureba do caramba. Porque ela foi feita com essa proposta de tom, com a proposta de fazer 10 sentimentos diferentes, por exemplo. Ela já começa, eu imaginei assim, vamos começar o seguinte, o cara já está morrendo, ele já está morrendo afogado, ele está no oceano e não vai conseguir sair dali, as ondas são enormes, está cada vez empurrando ele mais para o fundo, ele não tem uma boia, ele vai morrer, não tem jeito. Então, qual o sentimento que ele tem ali? Eu compus uma música para esse sentimento, um desespero total. Depois, o que acontece? Existe uma luz no fim do túnel. Sim, olha, de repente tem uma boia ali para ele se salvar, né? Tem uma luz ali. Compus uma música para essa parte também. Depois ele se salva, sim, mas quando ele cai, ele se salva, ele olha que tem a cidade com toda a maquinária, com toda a força que a civilização tem, né, da cidade grande, oprimindo aquele coitado pequenininho daquele ser humano, né? Então eu imaginei a cidade com dentes enormes, né, tentando triturar o coitado, e compus uma música para essa situação. Depois ele olha novamente, a luz tem ali, existe o místico, né, o Deus, o místico, o universo, os espíritos, tudo vinculado à magia. Compus uma música para isso. Depois eu compus uma música para o futebol, que ele encontra os amigos para tomar uma cerveja na esquina, batendo papo, o amigão dele. Compus uma música para isso, uma música para o amor. Então, as 10 fases do homem comum é isso. São vários sentimentos dentro da mesma música. Eu queria fazer até que a ideia era fazer também um curta-metragem, cenas para cada música, um desenho. Né? Para cada coisa tem um sentimento diferente. Eu queria já agora falar, né, do novo álbum, do novo trabalho, né, de você, do mais recente disco, que é o Nascimento e Morte, também da nova formação que o Veludo está em atividade, etc. E eu queria te perguntar quais diferenças você mais nota no entrosamento dessa nova formação para a antiga e etc., né? E a seleção desses músicos que estão tocando com você hoje. Olha o Nascimento e Morte aqui, ó. Olha ele aí. Belíssima capa, né? Nossa. Belíssima. Você vê que é o mesmo desenho. É o mesmo desenho da outra. Só o fundo é que molha. Bom, na banda agora nós temos o Davi Paiva, que ele tem um grupo de progressivo também chamado Caravela Escarlate, mas ele toca comigo, mas no Caravela ele tocava baixo, mas ele toca guitarra muito bem também, bacana, eu falei, aí Davi, vai ser você, eu confio em você. O Ronaldo Scampa, que toca flauta pra caramba, e o Veludo tem tem muita coisa de flauta, né? Nós temos agora, o baterista agora é o André Amon, que entrou agora há pouco tempo, né? Tínhamos o Serginho Conforte, mas ele não pôde mais tocar com a gente, e eu tive que chamar a indicação do André Amon, que é maravilhoso, chegou, tocou tudo de primeira, todo mundo ficou amarradão, foi incrível, e o Fernando Vinhas, que é um cara que já estava comigo há muitos anos, MPB, caramba, nos teclados. Então nós viremos agora um quinteto. O Nascimento e Morte, não, o Nascimento e Morte foi feito com outra galera, tá? Porque eu tinha as músicas, e principalmente eu tinha músicas aqui que tem o Paul tocando junto com Elias e comigo. Só eu tinha essas gravações. As gravações estavam guardadas às 7 chaves, né? Eu não mostrava ela para ninguém e não colocava ninguém. Só que chegou agora, em 2023, e falou, não, agora é hora de eu botar os meus amigos aqui. Então, as primeiras faixas são composições minhas, todas que não entrou em lugar nenhum, mas que estavam paradas, que foram compostas nos anos 70. E depois eu tinha as gravações com Elias e com o Paul,
três aqui, duas ou três, que a gente tinha feito nos anos 80 para um filme, para os filmes do Sérgio Rezende, mas não tinha. Eu era o único que tinha essas gravações. E coloquei agora como bônus também. E tinha gravações do Nascimento e Morte, e tinha Bode Louco, que estava naquela fita lá de 96, que não tinha entrado em lugar nenhum. Eu fui fazendo uma seleção. Então, o Nascimento e Morte, eu costumo dizer que é a raspagem final do que não tinha entrado ainda. Entendeu? Eu fui pegando que, bom, primeiro que tinha coisas que foram compostas por mim mesmo, né, que eu já conhecia, e fiz novos arranjos agora, dando uma visão mais moderna da coisa, mas sempre da forma progressiva. E dei ênfase ao bandolim, porque o Elias tocava bandolim, eu tocava bandolim, a gente tocava muita coisa de violão e bandolim, eu com ele, mas não tinha entrado em lugar nenhum. Então agora eu falei, agora é o momento de... Eu percebi no show, né? Tem uma sessão inteira, né, de bandolim, né? De bandolim. A gente tocava muita música, eu com Elias no bandolim, e acabou a gente não entrando, mas no show a gente já tocava, tinha coisas que tocava também de bandolim. Tem foto de show de 75, do Elias tocando bandolim e eu tocando baixo. São músicas que tinham já naquela época. Então eu trouxe toda essa história do bandolim para esse CD atual. E fiz uma seleção total. E eu me orgulho muito desse CD aqui, que tem coisas maravilhosas aqui, tem coisas lindas aqui. E tem coisas históricas aqui, que tem o Elias cantando, tem o Paul cantando, fazendo vocal, e tem, é um CD maravilhoso aqui, o Nascimento e Morte também. É isso. Não, sem sombra de dúvida. E agora, para encerrarmos aqui a nossa entrevista contigo, eu queria fazer uma pergunta difícil às vezes, mas que você pode elaborar uma resposta. Se você pudesse definir o veludo em uma frase, qual seria? É difícil, hein? Definir o veludo em uma frase? O veludo é o King Crimson brasileiro. Ou seja, existe um cara que organiza tudo, pensa em tudo e faz tudo. Tá? Mas os músicos vão mudando. Os músicos vão mudando, vão mudando de acordo com a possibilidade do que está acontecendo. Então, basicamente, o veludo é isso. Então, já vem mudando desde a época lá do Lulu Santos, que já era veludo elétrico, passou a veludo, não sei o quê. Mas alguém teve que pegar as rédeas e falar, olha, deixa comigo, eu vou trazer isso aqui tudo e vou levar essa ideia de união de músicos bons para tocar músicas difíceis, complicadas, porém originais, porque no veludo só tem que ter coisa original. Se vier imitação do Yes, imitação do não é com a gente. A gente tem que olhar e falar, isso aqui é original. Isso aqui é uma composição original, então pode entrar no veludo, é isso. Bom, não é difícil ter uma frase para classificar, mas eu diria que o veludo é o King Crimson brasileiro e eu sou o Robert Fripp, Delcino Elezível é o Robert Fripp brasileiro. Bom, Robert Fripp brasileiro. Muito obrigado, Nelsinho. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por relembrar um pouco dessa história, trazer essas curiosidades tão ótimas. E eu também já deixo aqui o convite aberto para novos trabalhos no futuro com veludo que vier. Sinta-se livre aqui para divulgar, para estar aqui nesse espaço também para a gente conversar sobre. Muito, muito, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, pela tua receptividade, pelo teu astral maravilhoso, cara. Você é um cara que irradia coisas boas, assim. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você pelo convite, e você vai ser um que vai se somar ao meu grupo, né? Muito pequeno, mas porém de pessoas que gostam da boa música, para me ajudar, né, a continuar divulgando o trabalho, né, cara? Porque você sabe que uma pessoa sozinha é difícil. Então, aqui juntos, e espero ver vocês ano que vem. Vi esse ano no teatro, foi no Teatro Popular, eu acho que de Niterói. Eu sempre confundo o nome, mas é no Teatro de Niterói. Teve Niterói e teve Petrópolis, não sei qual que você viu, não sei. Foi em Niterói, foi em Nikit. Niterói, isso, Foi fabuloso, cara, foi fabuloso.
Foi um dos shows mais legal. marcantes, assim, pra mim, que foi aquela precisão cirúrgica com musicalidade, com a mágica, assim, então foi espetacular. Bom, é uma frase que cola também. O Veludo tem um som mágico. E esse som mágico vem desde os anos 70, que a gente traz a magia dos anos 70. Tá bom, Kelvin, querido. Muito obrigado a todos. Foi uma honra participar do teu projeto. E, pô, bola pra frente e conta com a gente aí sempre, tá? E pode entrar comigo da hora que você quiser, tá legal? Tamo junto. Valeu, Nelsinho. Valeu, querido. Um abraço para todos.